Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso grande Deus, em nome de Jesus, o nosso grande Salvador, nós levantamos a voz em oração, meu Deus e meu Pai. Pai, para te louvar, te glorificar pelo culto qual o Senhor fez presente na noite de ontem. Tua glória se manifestou, o teu poder nos envolveu, fomos tocados e alimentados pela tua palavra, Senhor. Agora, hoje à noite, a segunda noite da Escola Bíblica de Crescimento, Senhor, uma visão maravilhosa que o Senhor concedeu ao teu ungido, o pastor da igreja. Senhor, nós te glorificamos pela vida de cada obreiro que chegou, Senhor, por aqueles que ainda hão de chegar, da mesma maneira que o Senhor manifestou a sua glória e foi notória a tua presença no dia de ontem, Senhor, que hoje continua mesmo notório diante dos nossos olhos a manifestação da tua glória, que nós possamos desfrutar da tua doce presença, Senhor, e que nós retornamos para os nossos lares com este gozo, com esta alegria, com este prazer de pertencer a esta igreja, a este povo e a este rebanho. Abre o céu, abre a porta da palavra, fala, Senhor, pois estamos aqui com o coração aberto para ouvi-lo, pois a tua voz alegra-nos, renova-nos, desperta-nos, alimenta-nos e nos prepara para fazer a diferença na terra. Deus, nós te adoramos pela vida do pastor Sisaque Valadares, pela vida da irmã Rosângela Valadares, pela vida do Géser, do Jéter, da Jaqueline, do Efraim, por esta família que o Senhor preservou na terra para nos alimentar através da tua palavra. Ó Senhor, o meu coração está jubiloso, a minha alma está alegre por ver os teus feitos no nosso meio. Continue operando no nome de Jesus, no nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Diga, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Tome assento, por favor. Aleluia.
Cantemos o hino de número 200 de nossa harpa. Os ministros, dirigentes de congregação e também ministros que estão aí com a indumentária completa, ou seja, o paletó, a gravata, tudo direitinho. Ocupe aqui pra gente nas fotos, fica melhor. Você pode vir à vontade na escola bíblica, não há problema, não precisa vir de terno. Mas, pastor Paulo, pode tomar assento aqui. Os demais ministros, que eu estou vendo aí, pastores que estão na nave, pode ocupar aqui para a gente preencher aqui. Vai dando lugar para os outros, porque estamos no horário bom e vai chegar muita gente ainda, por favor, tá bom? Completou aqui na nave, senhores obreiros, introduz aqui para esta galeria, por favor. Cantemos o hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Hoje em vida e no futuro e podemos alcançar. Glória a Deus. Cantemos agora o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha
virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Meus amados, vamos em pé uma vez mais. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 119, versículos de 1 a 16. Glória a Deus. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Glória a Deus. Todos com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Todos que encontraram, digam amém. Nos diz o verso primeiro: bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Logo mais com o caminho dos teus testemunhos, joguei com todas as igrejas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Vamos todos juntos, meus amados, os versos 15 e 16. 1, 2, 3. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Reclinar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos na nossa escola bíblica de crescimento. Os irmãos que estão chegando agora, por favor, rapidamente, ocupe os primeiros lugares aqui, ó. Nós temos cadeiras aqui nos primeiros lugares. Venham rapidamente, por favor. Os ministros que estão aí, evangelistas, pastores, por favor, libere aí, vem para cá. Irmão Gustavo, Humberto, Malaquias, temos muitos outros aí, não é? Não dá para nominar todos, mas nós temos aqui vários lugares, e aí vai liberando, porque hoje é um dia de trabalho, os irmãos sempre
chega um pouco mais tarde, mas muitos vão chegar ainda, os carros estão chegando, tem fila de carro lá. Então, é bom que os irmãos venham, inclusive pode a nossa recepção, os obreiros que estão aí nos auxiliando, conduza por esta porta lateral, por favor, por esta porta lateral, conduza, tem cadeiras aqui e aqui atrás também. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, por favor, irmão Gustavo, ore ao Senhor. Querido e eterno Deus, mais uma vez elevamos as nossas vozes ao Teu trono, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua santa e doce presença. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite. Nós ansiamos, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Senhor, envia a Tua palavra através da instrumentalidade do Teu servo nesta noite. E que a Tua palavra complete, penetre e enche em nossos corações de forma especial. Nós queremos ouvir a Tua voz. Venha Espírito Santo, venha sobre nós nesta noite. Desejamos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com um belo hino. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com um belo louvor, todos nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos cantando. Irmão Ralph. Quero dar bem forte, todos. o melhor de mim. Solte a voz, varão. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me em meu DNA, adorador por excelência, adorador por excelência, adorador por excelência, quero ser. Isso, cante com a alma. O melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Bem forte. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Adorador por excelência, adorador por excelência, adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar. Oh, aleluia, adore o Senhor. Vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA.
adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia, tome assento por favor. Aleluia, estamos felizes. A nossa equipe está trabalhando, temos muitos lugares aqui na frente ainda e aqui atrás na galeria. Os irmãos podem chegar, não fique ninguém em pé. Vocês em pé acabam atrapalhando a equipe que está trabalhando. Aqui temos vários lugares, ficam tão bom para vocês. Aqui no meio também, tá bom? Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos realizando mais uma escola bíblica de crescimento. Uma bênção, passamos de 1.600 alunos chegando, matriculados, fora as crianças, e um trabalho bonito para a glória de Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada dirigente que tem dado o apoio, o suporte para o trabalho, e louvar o Senhor pela vida de todos os senhores que se inscreveram, porque querem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você cresça um pouco mais nesta semana para a glória de Deus Pai. Louvo ao Senhor pela equipe de apoio, som, imagem e também na coordenação do Rodrigo, do Tiquinho, nossa equipe de louvor, instrumental. É claro, não está completo, porque temos lá o pessoal que está do outro lado, instrumentos também, mas estão nos dando suporte e estaremos assim até o próximo sábado. No próximo sábado, a partir das 19 horas, teremos a bonita ceia, um lindo ajuntamento, mas às 18h30 já estaremos aqui com os dirigentes, os obreiros, os irmãos que puderem chegar, para nós recebermos o presidente de nossa igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Estamos felizes porque estamos recebendo servos de Deus que vieram adorar o Senhor conosco e também participar do trabalho, receber a palavra de Deus e também nos ministrar. Estamos recebendo o pastor Paulo Oliveira. Pastor Paulo Oliveira, ele serviu ao Senhor conosco durante alguns anos. Ele é de origem wesleyana e foi trabalhar na região de Cosmópolis, servindo ao Senhor, a igreja wesleyana naquela cidade. E agora ele está de volta ao nosso município, mas ainda ligado à igreja wesleyana, fazendo um trabalho de família em todo o estado e no Brasil, mas aqui em Rio Claro ele congrega conosco. Ele é nosso aqui. Deus abençoe. Os irmãos estão felizes, querem abraçar o pastor Paulo Oliveira. Amém? Amém. Ele chegando nas congregações, o senhor sabe, o pastor Paulo é nosso. Domingo mesmo pregou lá no Parque Universitário. Estamos gratos a Deus por trazer uma vez mais pastor José Lopes para nos ministrar a palavra de Deus. Esse servo de Deus, um amigo já de muitos e muitos anos. Ele está na Outra América há 20 anos, mas antes disso nós já tínhamos um relacionamento, uma amizade, pois ele pastoreou algumas igrejas lá no Mato Grosso e foi enviado pela convenção daquele estado para abrir a igreja, fundar a Assembleia de Deus lá em Newark, New Jersey, próximo a Nova York. Ali ele está há quase 20 anos. E é um amigo, e é sempre bom recebê-lo, e melhor ainda ouvi-lo. Os irmãos estão felizes e querem abraçá-lo em Cristo. Digam amém. Amém. Que bom tê-lo aqui conosco. O Senhor continue lhe usando. Meus queridos irmãos, vamos em pé mais uma vez e vamos adorar o Senhor com 2 louvores. Aleluia. Aquele relógio ali está adiantado, tá bom? Nós já vamos louvar o Senhor com 2 belos louvores. E logo após, pastor José Lopes com a palavra. Eu quero é Bíblia. Amém? Eu quero é a palavra de Deus. Nós vamos ouvi-lo e no final, uma gentileza do
Evangelista Lincoln, nós temos alguns livros aqui que eu vou sortear hoje, tá bom? Se você orar, quem sabe você recebe um aí. Vamos adorar ao Senhor. Mas cante animadamente. Você canta melhor do que você está cantando hoje. Vamos adorar ao Senhor, todos. Temos lugares aqui na frente. Por favor, traga o povo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, bem forte, diga. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pega a sua voz, diga. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Você pode declarar mais forte, diga a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, Senhor. Com profundas riquezas e o conhecer de Deus. Quão insondáveis juízos e seus caminhos. Ei, você pode levantar a sua mão agora e diga: a ele a glória, a ele a aleluia, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Será que você pode ir dando glória a Deus? Ei, será que você pode abrir a sua boca e louvando ao Senhor nesta noite? O Espírito Santo de Deus está nessa casa. Quantos creem que o Espírito Santo se faz presente? Ei, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. E a minha alma anseia.
Ei, você pode dizer poderoso, poderoso, poderoso Deus. Tu és poderoso, Senhor. Ei, poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que estás assentado, aleluia, no trono, ei, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Abra o seu coração e declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso, 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 poderoso Deus. Ei, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Em pé como estamos, vamos receber o nosso professor desta noite, pastor José Lopes, com a palavra. Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Podeis assentar. Mas que bom estar aqui numa igreja tão viva. Glória a Deus. Pastor Sisak teve a coragem de me convidar e eu fiquei tão feliz, porque é uma oportunidade para que eu cresça um pouco mais, estando aqui junto com os irmãos. Sempre estou aprendendo com o pastor Sisak. Antes de ir para outra América, eu estive aqui num congresso de irmãs. Foi num clube. Bela Vista, exatamente. E depois que eu fui para a missão, estive aqui algumas vezes cooperando com o pastor Sisak. Ele também já cooperou comigo, eu penso que 8, 9 vezes. Todas as vezes fomos ricamente abençoados por Deus através do ministério deste servo do Senhor. O ânimo dele, o entusiasmo dele é contagioso, irmãos. A gente não tem como ficar desanimado perto do pastor Sisak. Ele põe a gente para levantar mesmo, não é? E normalmente quando ele vai lá, para não ficar isolado no hotel, todo mundo falando uma língua diferente,
até para pedir uma água é difícil, e às vezes a gente acaba deixando ele no hotel, mas com dó dele. Aí levo ele para casa, e lá em casa só eu e a esposa. Eu levanto bem cedo, e eu vou preparar ali o biscoitinho para nós comermos, e enquanto isso a gente vai conversando, trocando experiências. É muito gostoso. Eu quero mais uma vez agradecer o senhor, pastor Sisak, pelo carinho e pelo apoio que tem dado ao trabalho do senhor lá em Newark, não é? Ele esteve lá quando nós estávamos mudando do primeiro salão para o segundo salão. Depois esteve quando nós mudamos do segundo salão para o nosso templo próprio. Então ele está acompanhando o progresso. Cada vez que ele vai a Newark, ele encontra uma novidade, não é? Sempre alguma coisa nova. Sempre a igreja mais vibrante e progressiva, não é? E Deus tem abençoado. E a gente deve isso também à sua cooperação. Meus amados, nós estaremos estudando nesta noite sobre um personagem bíblico chamado Alexandre o Latueiro. Você já ouviu falar sobre este sujeito, e nós vamos estudar sobre ele hoje, em nome de Jesus. Eu preparei aqui um slide que é para os irmãos acompanharem com mais didática. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, que, diga-se de passagem, foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é chamado de O Testamento de Paulo. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14 diz assim: Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Nós vamos estudar este versículo a partir dos originais do Novo Testamento. Eu baseio na versão do Textus Receptus de Erasmus de Roterdã, de 1516. É a versão que eu utilizo. É baseado no grego antigo, chamado grego comum, ou grego koiné. Koiné é a palavra para comum no grego. Existe o grego hoje pós-moderno, porque o grego está sempre mudando, sempre agregando novas palavras e eliminando palavras antigas que vão ficando obsoletas, assim como o português, não é? No português, nós vamos agregando palavras novas todos os anos, né? E também fazendo a reforma da língua portuguesa. Assim a língua grega. Existem muitas palavras hoje que fazem parte do nosso vocabulário, que há 10 anos não fazia parte do nosso vocabulário. E cada uma das palavras tem uma história. Quando é que essa palavra surgiu? Qual é o seu significado? Por que esta palavra foi incluída no vocabulário daquele idioma? Isso chama-se etimologia, ou seja, a história, o DNA daquela palavra. Por exemplo, nós temos a palavra internet, que é uma palavra de uma linguagem global, não é? E temos a história, por que essa palavra existe? Como que ela surgiu? Por que ela foi inserida no vocabulário? Isso é etimologia. Então, cada palavra, ela tem a sua história, a sua raiz, a sua etimologia. Por exemplo, a palavra bispo, que nós encontramos na Bíblia. A palavra bispo é da palavra grega episkopos. E episkopos é uma palavra naval. Ela surgiu na época das navegações dos fenícios. O que é um episcopos? É uma pessoa que subia no topo de um mastro para dar direção para a embarcação. Esse era o episcopos. Ele subia lá, e lá ele aguentava os vendavais, as tempestades,
para garantir que a embarcação iria navegar no rumo certo. Então o episcopos era o homem do topo do mastro, e lá de cima ele dava a direção. Era ele que avisava, terra à vista, não é? Era ele que dizia, mais para a direita, mais para a esquerda, diminua a velocidade, levanta velas, abaixa velas, coloca os remadores. Era ele que comandava. Por isso essa palavra epi é a preposição grega por cima, mas escopos é aquele que consegue enxergar mais distante, que deu origem à palavra telescópio, microscópio. Então o bispo é aquele que sobe no topo do mastro, aquele que arrisca a sua vida para garantir que a embarcação chegue no seu rumo ou no seu porto desejado. Portanto, cada palavra tem a sua etimologia, a sua história. E quando a gente estuda um versículo, levando em consideração cada palavra daquele versículo, cada substantivo, cada preposição, cada verbo que ali está inserido, nós aprendemos com mais facilidade e abre o nosso entendimento. Eu estudo a língua grega e, por último, eu fiz mais uma pós-graduação em grego em uma importante universidade dos Estados Unidos. Mas eu já estudo há muitos anos e agora eu fiz uma pós-graduação em língua grega. Por isso eu posso dizer aos irmãos, eu posso pegar uma Bíblia em grego e lê-la e saber o que eu estou lendo, não é? E também saber que palavra é aquela. Mas a etimologia é preciso você estudar a raiz da palavra, o DNA da palavra. É quase um estudo científico, não é? Eu leio, mas só que eu preciso pesquisar sobre aquela palavra. Cada uma delas tem a sua raiz. Então, o que eu preocupei com esse versículo é exatamente isso. Estudar o versículo de forma minuciosa para trazer aos irmãos o significado de cada uma das palavras e assim a gente poder compreender melhor o versículo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui esta última carta, aliás, o apóstolo Paulo não escreveu esta carta, ele usou um amanuense. O que é um amanuense? Ele ditava e a pessoa escrevia, essa pessoa é chamada de amanuense. Muito provavelmente quem escreveu foi Lucas, o médico amado, que todos sabem que ele era grego, natural de Antioquia da Síria, irmão de Tito, o cooperador de Paulo, e acompanhou Paulo até os últimos instantes da sua vida. Ele, certamente Lucas, como médico, foi o que atestou a morte de Paulo, porque precisava um médico dar um atestado de óbito. Assim que o mártir era executado, um médico vinha para poder atestar que estava morto. Muito provavelmente tenha sido Lucas que atestou. Após a morte de Paulo, Lucas não escreveu mais absolutamente nada. Então, este texto do capítulo 4 de 2 Timóteo, provavelmente foi escrito uma semana antes do martírio de Paulo. Muito provavelmente foram poucos dias antes do martírio de Paulo, que aconteceu aproximadamente no ano 67, por ordem do César chamado Nero, que foi terrível, um perseguidor, um homem louco, não é? Que governou o Império Romano. Então, Paulo está aqui escrevendo o seu testamento. E nesse testamento ele está colocando 26 pessoas para receberem as partilhas depois da sua morte. Com certeza cada uma delas iriam receber as partilhas. Nós vamos estudar então este versículo. Onde é que está aqui? Ok. Testamento. O que é um testamento? Testamento é um documento pelo meio do qual uma pessoa expressa
sua vontade em relação à distribuição dos seus bens, que acontecerá depois da sua morte, ou expressa sua vontade sobre questões que envolvem assuntos pessoais e morais. Nós vamos ver aqui, basicamente, o significado de um testamento para entrarmos no texto. As características de um testamento. Inicialmente, importa saber as características do testamento, segundo o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa. Ele define, ele é um advogado, um jurista, e define o que é um testamento. Testamento é negócio jurídico, pois formaliza um ato que pertence à realização de um efeito na seara jurídica. O testamento é ato unilateral, porque a vontade do testador é a única a ser respeitada. Decorre de causa mortis, pois somente após a morte do testador produzirá os efeitos ali expressados. É revogável a qualquer tempo, a depender da vontade do testador. Logicamente, só pode ser revogado enquanto o testador estiver vivo. O ato é solene, devendo obedecer às formalidades prescritas na lei. Tem um caráter personalíssimo, só podendo ser elaborado pelo próprio testador. Então, o apóstolo Paulo está aqui diante de uma autoridade, no caso Lucas, escrevendo ou ditando seu testamento. É algo pessoal. E ele coloca as pessoas que vão receber a herança após a sua morte. O testamento do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que foi escrita por volta do ano 67, poucos dias antes da sua morte, é a última carta escrita por ele através de um amanuense, muito provavelmente Lucas. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a grande maioria com certeza sabe, que o apóstolo Paulo não escreveu apenas as cartas que estão aqui no cânon sagrado. Ele escreveu muitas outras. Admite-se que ele tenha escrito no mínimo o dobro das cartas que estão aqui. Aqui nós temos 13. É possível que ele tenha escrito mais de 20 cartas e enviadas para pessoas e também para igrejas. E nós temos essas cartas maravilhosas que foram incluídas, dentre elas a carta aos Colossenses, onde ele cita uma carta que ele enviou para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, essa carta nunca apareceu, não está aqui no contexto, ela desapareceu. Também na primeira carta escrita aos Coríntios, a capital da província da Acaia, ele escreveu para as duas igrejas da Acaia. E no capítulo 5, versículo 9, ele diz que era a segunda carta que ele estava escrevendo. E aqui no cânon está a primeira carta. Então ele tinha escrito uma carta anterior. No capítulo 13 da segunda carta, ele diz que foi a terceira carta. Então, a primeira carta escrita aos Coríntios desapareceu. Nós temos aqui na Bíblia apenas duas, não é? E muitas outras cartas. Nos escritos antigos, especialmente no Textos Receptos de Erasmo de Roterdã, está como autoria de Paulo a carta aos Hebreus. Se a carta aos Hebreus foi escrita realmente por Paulo, então ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento tem 27 livros, e então ele teria escrito 14 livros, ou 14 cartas. Pastor, como é? Devemos falar livros ou cartas? A palavra carta, o livro, vem da palavra grega epistolê. Epistolê. É a mesma palavra. Então você falar epístola, você falar carta, você falar livro. É lógico que livro é biblos, mas epistolê dá o mesmo sentido. Então você tem aqui essas cartas do apóstolo Paulo, essas epístolas, ou alguns dizem livro,
porque na verdade é um compêndio. Então o apóstolo Paulo, ele dedicou não só a pastorear pessoalmente, mas também a escrever. Alguém pode perguntar, Paulo era analfabeto? Lógico que não. Então por que ele usava amanuense para escrever? Ele não sabia escrever? Sabia e muito bem. Mas depois do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, ele não conseguiu mais ter foco. O foco dele era aquela bola que ele via constantemente. Até alguns estudiosos dizem que Paulo andava vendo a luz e ouvindo a voz 24 horas por dia. Onde ele olhava, ele via a luz. Aquela luz que queimou a retina dos seus olhos, nunca mais saiu da sua retina. Foi um verdadeiro encontro. De maneira que quando ele escreveu a única carta que temos informações, que é a carta aos Gálatas, ele disse assim, vede, irmãos, com quão grandes letras eu vos escrevi. Certamente, para ter foco, ele precisava fazer um verdadeiro sacrifício, escrever letras grandes, para conseguir escrever. Então ele utilizava os amanuenses por causa disso. Já Pedro, a Bíblia chama Pedro de analfabeto. O texto bíblico fala que Pedro não sabia ler. Não sabia. Tanto é que no dia de Pentecoste causou grande espanto. E aí você diz, mas pastor, e as cartas de Pedro? Foram escritas por amanuense. Muito provavelmente alguém que estava sempre junto com ele. Pode ser João Marcos, que era um discípulo de Pedro. Para o seu governo, Pedro pastoreou a igreja que estava na casa da mãe dele. Quando a igreja estava orando, no momento em que Pedro estava preso, por volta do ano 40 aproximadamente, no ano em que morreu Agripa, a igreja estava na casa da mãe de João Marcos, que é o escritor do livro que traz o seu nome. Então, irmãos, muito provavelmente ele tenha utilizado um amanuense, ou João Marcos, ou outro qualquer que estava acompanhando nas suas incursões missionárias. Mas o certo é que a Bíblia diz que ele era analfabeto. Ele não sabia ler. Como pode, sendo todos eles galileus, falar nas nossas próprias línguas, a que somos nascidos, causou grande espanto. Porque não tem, historicamente, nenhuma formação acadêmica, ou até mesmo secular, na região da Galileia. É por isso que Isaías, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, ele disse, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a Galileia dos gentios, ou seja, esquecida. Era uma região de gente realmente esquecido, povo revoltoso, não é? Havia muitas revoltas naquela região. Pois bem, o certo é que Paulo escreve aqui o seu testamento. Estava ele sabendo que a hora estava chegando. Ele disse, o tempo da minha partida é chegado. Ele já sabia. Com certeza o Senhor havia avisado o apóstolo Paulo, assim como avisou João. João morreu em ditosa velhice com 96 anos de idade, e a tradição diz que ele deitou na própria sepultura. Ou seja, chegou a hora, ele foi lá e deitou na sepultura. E ali partiu para a eternidade. O imperador Domiciano tentou eliminá-lo, jogando dentro de um tacho de azeite fervendo, os irmãos sabem da história, depois mandando colocar no fogo uma chapa de ferro, e deitou ele numa chapa de ferro para fritá-lo. Nem isso conseguiu martirizá-lo. Depois enviou ele para a ilha chamada Pátimos. Pátimos, para o governo dos irmãos, significa mortal, ou minha morte. Uma pequena ilha, lá no conglomerado de ilha, num arquipélago com mais de 500 ilhas. E ele mandou jogar João ali, naquela ilha solitária. Mas quando João chegou na ilha, os irmãos sabem da história, Jesus convidou João para subir para cima. João praticamente não ficou ali na ilha. A palavra arrebatado
mudança, harpados, ou mudança de corpo, alma e espírito, a mesma palavra utilizada para Filipe, quando batizou o eunuco. É a mesma palavra. Ou seja, ele foi levado de corpo, alma e espírito, não ficou na ilha. Enquanto isso, lá em Roma aconteceu uma revolução. O Senado romano se revoltou contra Domiciano, e houve ali uma revolução tremenda. Aconteceu que Domiciano foi morto. E aí colocaram Nerva, o presidente do Senado, para governar o Império Romano. E a primeira coisa que Nerva fez foi mandar buscar João da ilha. Eu imagino que quando saiu o decreto, o Senhor disse: agora pode descer. Então ele não ficou na ilha, não é? É algo extraordinário. Então, irmãos, o Senhor avisou Paulo, certamente ele disse: já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz: combati o bom combate. O bom combate é o combate da fé, é a militância da fé, não é? O crente deve ter muito cuidado com a militância política da terra. A nossa militância fervente deve ser a militância da nossa milícia. E nós devemos militar mesmo, legitimamente, com o mesmo fervor, com o mesmo entusiasmo. Devemos ganhar almas para Jesus, levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, anunciar as boas novas de salvação. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, as vésperas do seu martírio, e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, tem uma coroa esperando você lá. Uma coroa especial, chamada coroa da justiça, coroa dos justos. Portanto, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui o desejo do seu coração. Constitui no testamento do apóstolo, nela estão as partilhas nominalmente designadas a cada um. A vontade do testador será cumprida. Nós temos pelo menos 26 nomes neste documento. Separamos 2. Nós vamos estudar sobre 2. Um que causou muitos males, e Deus vai recompensar ele pelos males, e outro que causou muitos bens, muito gozo, muita alegria para o apóstolo Paulo. Então nós vamos estudar 2 nomes. Nós vamos estudar Alexandre, o metalúrgico, que tem umas traduções que traduzem halquis do grego para metalúrgico, não é? O metalúrgico, e um outro que daqui a pouco vocês vão conhecer, tá bom? Não vou adiantar, porque senão vocês já vão pegar no ar, não é? Tá bom? Separamos 2 desses nomes para uma análise mais minuciosa. É a bateria não, né? Aí. Ok. Aqui nós temos o versículo tanto em português como em grego. Já disse aos irmãos que o grego que eu utilizo é o grego de Erasmus, que é o grego koiné, diferente do grego moderno, que já está na 6ª formação. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Aí nós temos aqui, os irmãos estão conseguindo ver aqui? Estão conseguindo? Aí nós temos o texto em grego. A primeira palavra que aparece ali é Alexandre. Para os irmãos terem uma leve noção do desenho das letras em grego, eu vou só explicar para os irmãos aqui. A primeira letra que aparece ali é um alfa, que é o nosso A. O alfa maiúsculo. Bem no meio da palavra tem um A minúsculo, que é o alfa minúsculo. O alfa maiúsculo é igualzinho ao nosso A. Depois nós temos a segunda letra, que é a letra lambda.
Lambda tem o som do nosso L. Então ficaria al. Aí depois nós temos um epsilon, que é o nosso E longo. Epsilon. Tem o I, que tem o som do E curto, e o E, som longo. Ale. Aí nós temos uma letrinha diferente ali, que não tem no nosso vocabulário. É a letra Qi. Letra Qi. Não tem no nosso alfabeto a letra Qi. Ali está a letra Qi. Alex. Aí nós temos um alfa minúsculo. Alexa. Depois nós temos uma letra parecendo um V. Mas aquele V é o Ni. É a letra N. Alexan. Aí nós temos o delta minúsculo. Alexan. Aí depois nós temos uma letra parecendo um P, mas é um Rho, que no caso tem som de R. Aí um ômicro. O ômicro é o O pequeno. O ômega é o O grande. Por isso que Jesus não é ômicro. Jesus é ômega, o O grande. Ômicro é essa variante da Covid. Jesus é o ômega, ou não ômicro. Aí nós temos então o ômicra e por fim temos o sigma, que é a letra S, o sigma aberto. Alexandros. Essa palavra significa homem de combate. É um substantivo masculino. Homem de combate. Alexandros. Aqui está o artigo apontando quem, porque tinha muitos Alexandre na época, era um nome comum. Na Bíblia mesmo, daqui a pouco vamos ver vários versículos aparecendo Alexandres. Então não é porque ele chamava Alexandre e que alguém porventura se chama Alexandre que tem a mesma característica. Não. Paulo está fazendo questão de mostrar qual dos Alexandres. Alexandre, o artigo definido nominativo. Aí tem a palavra Halquis. Veja que ali tem um X na frente, mas não é um X. Aquela palavra ali, aquela letra ali, é a letra Ri. Alguém pronuncia Xi, outro Ki, mas é Ri. Então, Halquis. Halquis é metalúrgico, latoeiro. Alguns traduzem para ourives. Não é? Então, Alexandre, fazendo questão para que ninguém confundisse. Porque havia outros Alexandres, inclusive cooperadores de Paulo. Mas Alexandre, metalúrgico. Ele trabalhava com cobre, trabalhava com metais. Halquis, o latoeiro. Polar, muitos. Alexandre, o latoeiro, muitos. Que ali aparece moi. Você está vendo ali, parece um U, I, mas é um M, é um Mi. Amim. Cacá é mal, males. Então, muitos a mim males. Veja como que é difícil fazer o ajuntamento para traduzir um texto. Ficaria assim: Alexandre, o latoeiro, muitos a mim males. Como é que eu vou entender isso? É preciso um trabalho. Os tradutores trabalham muito. Eles estudam a cultura do povo. Como é que esse povo vai entender? Eu tenho que montar aqui de maneira que eles compreendam. E eu quase não vejo ninguém orando pelos tradutores. Ainda tem muitos tradutores trabalhando, porque existem muitas línguas ainda que não foram alcançadas pela palavra. Então veja a importância. Aí nós temos outra palavra, que é enedixato. Essa palavra aqui nós vamos estudar ela daqui a pouco, mas de antemão significa mostrou as unhas, se manifestou, tirou a máscara, mais ou menos isso. Aí tem
apodon, da preposição apo, mais didomi. Aqui, essa preposição apo, irmãos, apo é para longe, ou apó, para longe. Lembra da palavra apóstolos? É só transliterado, mas ela está em grego. Apóstolos, é uma palavra grega. Está só transliterado. Apó, para longe, mas estolos, enviado. Então, apóstolo significa enviado para longe. Então, aqui ele está falando apó, dom. Apó mais didome. Didome, recompensa, presente. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus pague ele, mas que ele fique longe de mim. Cuidado com ele. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero ele perto de mim. Quero esse homem longe, o mais distante possível. Que Deus envie ele para longe, para longe, para longe. Então vamos prosseguir. Aftou, ele, dele, aqui é dativo, dele, a recompensa dele. Deus dê a recompensa dele, pague ele, mas mande ele para longe, tire ele daqui. Cuide com ele, Timóteo. Cuide com ele, mantenha a distância desse homem. Era isso que Paulo estava dizendo. Mantenha a distância desse homem. Tem gente que você não pode conviver com ele. Toda vez que você chega perto dele, você começa a sentir mal. Ele causa mal-estar. E não quer mudar. Se não quer mudar, é melhor você se afastar. O apóstolo Paulo escreveu, destes afasta-te. Não é pecado se afastar de gente caca, né? Cacô no grego é ruim, né? Gente ruim. E aí nós temos tu, Kyrios. Tu, artigo definido, não é? O, tu, Kyrios, o Senhor. Kyrios. Kyrios, irmão, sabe que significa Senhor. Um Senhor, Kyrios, significa dono absoluto, legítimo proprietário. Era um adjetivo para os imperadores, porque eles eram legítimos proprietários, eram os donos das pessoas. Quando alguém dizia Kyrios, estava dizendo meu dono, meu proprietário. Então, quem é que vai dar a recompensa para Alexandre? O Senhor, não sou eu. Eu não sou justo quando é para recompensar alguém, mas o Senhor é justo. Paulo diz que ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Que o Senhor dê a recompensa para este homem. Então, aqui Paulo está escrevendo o desejo do seu coração. Aí nós temos a palavra katá, através de ou para, tá, ergar. Ergar é a palavra trabalho. Só que a palavra ergar significa alguém que trabalha para receber. Então, a impressão que dá é que este Alexandre foi pago para fazer isso. Ele foi pago para atrair o apóstolo Paulo. Ele recebeu dinheiro. O seu trabalho, o dinheiro que ele recebeu para fazer o que ele fez, que o Senhor dê a recompensa para ele. Não é? E aí, aftu, que significa dele, o trabalho dele. Então vamos então prosseguir aqui. Aí embaixo está escrito pros Timotion, kefálio é capítulo, kefálio tessera é 4. Estirro é versículo, estirro decatessera, 14. Então nós temos aí pros, aquele bezinho, significa segunda. Lê ele completo, né? Alexandros Hakios Polá Moikaká Enedeicto Apod. Onde é que está mais maior aqui? Porque só enxergo daqui lá, irmãos, com um binóculo. Vamos aqui então, tá? Apodon aftorroquírios catatu erga aftu. Prostimotion, kefálio tessera, estirro, decatessera. Não é? 14. Vamos prosseguir. Agora vamos estudar detalhadamente a palavra. Não é? Deu para os irmãos ter só uma noção do versículo. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então nós temos aqui
Alexandros. Alexandros. Se você se chama Alexandre, não fique triste não. Você não tem nada a ver com esse cidadão aqui, tá? Você é outra pessoa. Alexandros. Substantivo nominativo singular masculino. Valeu. Substantivo nominativo singular masculino. Homem de defesa. Bonito nome, não é? O significado desse nome é muito bonito. O nome não está ligado à sua atitude, visto que era e é um nome comum. Existem muitas pessoas de bem com este nome, mas este que está aí no texto, Alexandro, foi bem distinguido. O latoeiro, ou o metalúrgico. Aí tem o artigo definido, o, que tem um som, no grego koiné, ró, no grego moderno, o. Artigo definido singular masculino nominativo, nominando. Quem? Qual dos Alexandres? Ró. E agora nós temos o substantivo nominativo singular masculino, Halquis. Alexandro Ró Halquis, ou seja, o metalúrgico, fazendo questão de distinguir ele. Cobreiro, por isso eu coloquei o título nessa mensagem de O Obreiro Cobreiro. Alexandre o latoeiro, porque tem traduções que traduz para cobreiro, porque ele trabalhava com cobre. O obreiro cobreiro, não é? E o cobreiro, os irmãos já sabem que não é coisa boa. Trabalhador de metais, metalúrgico. Polar, que é a outra palavra que aparece no versículo na sequência. Adjetivo acusativo plural, neutro. Muitos ou grandes, polar. Aí nós temos o pronome pessoal, meu ou a mim, que é possessivo, para mim, primeira pessoa do singular, dativo. Sendo dativo é para mim. Causou muitos males para mim, dativo. A mim ou para mim. Então nós temos Alexandros, Ró Halquis, Polá, Moi, ou Mi, por causa da pronúncia das duas vogais juntos, que dá aqui o ditongo, muda o som da palavra. A mim ou para mim, causou muitos males para mim. Cacá é a palavra males, ou maldade, adjetivo acusativo plural, neutro, problemas, prejuízos, um elemento altamente pernicioso, destrutivo, nocivo. Então esse cidadão, ele era nocivo, perigoso, que não dava para confiar nele. Ele magoou profundamente o apóstolo Paulo. Os verbos aqui neste versículo estão no auristo. Um verbo auristo que só tem no grego antigo. Auristo significa uma ação que aconteceu num tempo, mas se tornou uma espécie de um padrão. A partir daí ela tem o mesmo sentido. Aí nós temos esta palavra, nedixato. Nedixato, verbo auristo, médio indicativo, terceira pessoa do singular, tem mostrado. Esta palavra é como mostrou as unhas. Alexandre o latoeiro, edixato, enedixato, mostrou as unhas. Ele mostrou quem ele é. Ele se manifestou. E aqui o tradutor traduziu para causou, produziu muitos males.
Então esse homem mostrou as unhas na hora que lhe era favorável, oportuno, que ele achou que o apóstolo Paulo estava acabado. Falou, agora é a minha chance. Porque toda pessoa, irmãos, que não sabe ser corrigido, a correção para ele parece ser uma atitude de provocação. Ele fica a partir daí esperando uma oportunidade para se vingar. Porque ele não entendeu que foi uma correção, que é para o bem dele. Chamou a atenção dele, acabou. A partir daí ele fica aguardando a oportunidade para te atingir. Porque ele não gosta de ser chamado a atenção. Então, agora nós temos a outra palavra que apodoe, ou apodô. Apodoe da preposição apó, mais de dome. Ou seja, apó para longe, de onde vem a palavra apóstolo. Apó mais estolos. Para longe. Que Deus recompense ele, mas tire ele de perto de mim. Afaste ele de mim. Que Deus tire essa pessoa daqui. Isso já aconteceu comigo. De pessoas, às vezes, começar a causar problema. E eu fazia a leitura que se eu fosse agir contra aquela pessoa, ou chamar a atenção dele, ia causar mais problemas ainda. Ele ia fermentar mais pessoas, e pessoas boas seriam atingidas. Então comecei a orar, Senhor, tira esse homem daqui. Tira esse homem daqui. Afasta esse homem. De repente Deus cria uma situação e a pessoa simplesmente desaparece. Deus faz isso. Se você for enfrentar, bater de testa, você vai causar problemas. E pessoas boas vão ser atingidas. Pela raiz de amargura, como diz Tiago. Tendo cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Ou seja, vai brotar e ele vai contaminar. Então, aqui está esta palavra. Apodon, ou apodoi. Apodoi, tira ele de perto de mim. Pague ele, recompense ele, distante, longe. E aí ele diz para Timóteo, cuidado com ele. Não chegue perto dele. Ele é terrível. A próxima palavra é o pronome pessoal possessivo dativo singular masculino. Aftô, ou no grego koine, autu. Dele, como é aqui dativo, é dele. Recompensa dele, dele. Aí nós temos o artigo novamente. Artigo definido nominativo singular masculino. O. Quem vai dar a recompensa? É Timóteo? Será que Paulo está dizendo, Timóteo, depois que eu morrer você vinga de Alexandre. Depois que eu morrer você corta a garganta dele, como disse Davi para Salomão. Salomão, fulano e fulano você elimina. Paulo está deixando muito claro que quem vai recompensar o Alexandre é o Senhor. O Senhor lhe pague, lhe recompense, segundo as suas obras. É Ele que é o justo juiz. Ele faça a recompensa. E a Bíblia diz que dura coisa cair na mão do Deus vivo. Seria melhor que Paulo vingasse. Seria menos doloroso para Alexandre. Mas Paulo entrega esse homem para Deus dar a recompensa. Kyrios. Kyrios é Senhor. O dono, legítimo proprietário, que era um adjetivo, mas aqui está como substantivo nominativo singular masculino. Senhor. O Senhor está se referindo a Jesus. Que Jesus recompense esse homem. Catá. Catá é de acordo com. Catá é a preposição de acordo com. Aí vem o artigo definido tá, que é no caso plural neutro, não é?
ou seja, não foi só uma coisa que ele fez muita coisa ruim, não é? Não foi só uma. Ergá. Ergá é trabalho. Trabalho, substantivo, acusativo, plural, neutro, obras, trabalho que alguém faz por estar contratado por alguém. É possível que ele tenha recebido dinheiro para isso. Os escritores mais tardios, eles dizem que Alexandre foi o delator de Paulo. Foi ele quem foi até Nero para delatar o apóstolo. Os irmãos sabem que Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Depois que ele colocou fogo num bairro próximo ao seu palácio, porque o Senado não queria aprovar que ele desapossasse aquele bairro para aumentar o seu palácio, e ele colocou fogo. E o vento levou o fogo e se tornou fora de controle, matou muita gente. Então ele procurou alguém para ser o culpado, e culpou os cristãos. Aí o Alexandre foi lá e disse: eu sei quem é o chefe deles, inclusive eu sei onde ele está agora, porque ele acompanhava as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Muito provavelmente Paulo estava em Troade, na casa do irmão Carpo, porque ele fala aqui na sua segunda carta: eu deixei minha capa lá na casa do irmão Carpo, lá em Troade. Ou seja, não deu tempo de pegar. Provável que ele foi preso lá. Então esse Alexandre foi o delator dele, certamente recebendo alguma coisa. Ele foi pago para isso. Coisa triste, né, irmãos? Coisa triste. Aftô, que aqui é o pronome pessoal possessivo, genitivo, é próprio da pessoa, não é? O trabalho que ele fez, ele faz isso. Genitivo significa aquilo que é próprio. Ele fez, é próprio dele fazer isso, não é? Muito bem. 15 minutos eu paro, tá bom? E aí amanhã a gente fala sobre outra pessoa, se der tempo de nós terminarmos aqui. 20? Pronto. Nós temos alguns versículos na Bíblia que mostram alguns Alexandres. Eu fiz questão de colocá-los aqui, para a gente fazer distinção. Qual dos Alexandres? Nem todos eles têm a mesma característica. Marcos capítulo 15, versículo 21, fala de um Alexandre, filho de Simão Cirineu. Diz assim: e constrangeram a Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que aqui levasse a cruz. Isso aqui é um Alexandre, filho de Simão Cirineu, que Paulo considerava, muito provavelmente, a mãe dele, como sua própria mãe. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos. A mãe de Rufo, não é? Como se fosse a sua própria mãe. Não é esse Alexandre. Muita gente diz que é ele, mas não é. Nós vamos ver qual dos Alexandres. Outro versículo que nós temos em Atos capítulo 4, versículo 8, fala de um sacerdote que chamava Alexandre, que diz assim: e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Veja, irmãos, que Anás deixou de ser sumo sacerdote oficialmente no ano 16. E ele indicou o seu genro Caifás. Mas ele continuou ainda como um sumo sacerdote de honra. O palácio de Anás em Jerusalém era mais suntuoso do que o palácio de Herodes. Era um palácio, um verdadeiro palácio. Não é? E muito provavelmente esse Anás e Caifás não pertencia à linhagem de Arão. Não era levita, nem tampouco descendente de Eleazar. É muito provável que seja alguém nomeado por Herodes, porque os Herodes é que colocavam os sumos sacerdotes, que era um cargo praticamente político. E os filhos dele, todos eles tinham cargos de sumos sacerdotes.
Aí tem aqui, havia também João, Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Estavam reunidos. Então aqui tem um Alexandre também. Não é esse Alexandre também. Agora o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Um episódio que aconteceu na cidade de Éfeso. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Esse Alexandre aqui não era sirineu, não era da linhagem dos sumos sacerdotes, ele era judeu, esse Alexandre. E esse Alexandre, ele era cooperador de Paulo. Fazia parte da igreja em Éfeso, onde aconteceu esta revolta. E nós vamos ver mais para frente. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Já na primeira carta, Paulo está falando sobre duas pessoas, Himeneu e Alexandre. Dois homens que causaram problemas para a obra de Deus, os quais entreguei a Satanás. Imagina, irmãos, um pastor entregar alguém para o diabo, não é? Entregar para Satanás. Paulo teve que entregar esses dois homens para Satanás. Era como se Paulo fosse o estorvo de Satanás para atingir eles. Satanás não conseguia atingir eles por causa de Paulo. Então Paulo abriu mão. Entreguei para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que é blasfemar? Negar a verdade. O que é blasfemar? É você desfazer aquilo que foi pregado. É alguém que o pastor está pregando aqui, ele está despregando lá fora. Aqui não acontece, graças a Deus, a igreja aqui é sadia. Mas em muitos lugares tem esse grupinho. Que o pastor está pregando, tem um mais sabichão lá fora. Não é nada disso. Não, o pastor não sabe de nada. Ah, eu sei. Né? Os sabichões. Isso é blasfemar. Certamente, este homem fazia isso. Paulo ficou tão irritado que ele entregou Alexandre e o amigo dele, o Himeneu. Muito provavelmente seja esse. E o anterior do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Vamos então estudar sobre esse cidadão e vamos encerrar aqui. Quem era Alexandre, o metalúrgico na Bíblia? O metalúrgico. Não era o filho de Simão Cirineu, não era um dos sumos sacerdotes, ou da linhagem dos sumos sacerdotes. Quem era então esse Alexandre? Alexandre o Coppersmith é pessoas que trabalham com metais, que aí está em inglês. Algumas traduções o chamam de ouríveis, pois ele trabalhava com metais. Um homem que prejudicou de forma significativa o ministério de Paulo. E aí está registrado no capítulo 4, versículo 14 de 2 Timóteo. A palavra ouríveis, traduzida da palavra grega halkis, trabalhador de cobre ou metalúrgico, que significa brazier, trabalhador de cobre. Um trabalhador de metais. A NVI a traduz como metalúrgico. A SV, a KJV, a NASB a tem como cobreiro. Por isso o título obreiro, cobreiro. A primeira menção possível de Alexandre, o ourives, ocorre no livro de Atos dos Apóstolos. Durante suas viagens pela Ásia, Paulo encontrou alguns gregos que se opunham à sua pregação porque estava prejudicando seus negócios. Eu tive num setor em Cuiabá,
onde tinha muito terreiro de macumba. E eu fiz uma campanha de oração junto com os irmãos para Deus fechar aqueles terreiros. E fechou. Só que atrapalhei o negócio deles, não é? Aí os irmãos já sabem a revolta desse povo, não é? Paulo encontrou alguns gregos que se opunham à sua pregação porque prejudicavam seus negócios. Demétrio, pela tradição, ele era uma espécie de líder sindical. O Demétrio era uma espécie de líder dos metalúrgicos. Na cidade... Calma. Calma. Calma, irmãos. Demétrio era um ourives em Éfeso que fabricava os santuários de prata de Artemis. Artemis era a mesma Diana. Artemis no grego, que era a divindade grega, da mitologia grega, e Diana romana. É a mesma. E você sabe que lá em Éfeso tinha o templo da grande deusa Diana dos Efésios, ou Artemis, que media aproximadamente 27 metros de largura por 130 de comprimento. 32 metros de altura tinha as suas colunas. E no meio tinha uma estátua da Diana, cheia de peitos, de seios, não é? Deusa da fertilidade. E ali tinha bancos, era uma espécie de um shopping, né? Tem algumas coisas, algumas ruínas ainda desse templo, o grande templo da deusa Diana dos Efésios. E esses fabricantes fabricavam miniaturas desse templo, nichos, quer dizer, miniatura do templo. E eles vendiam para o mundo inteiro. Era tão forte a deusa Diana dos Efésios, que eles tinham missionários pelo mundo inteiro. Eles enviavam missionários para difundir esta mitologia, esta deusa. E aí, veja, Demétrio era o ourives em Éfeso que liderava, era o líder sindical da cidade de Éfeso, especialmente dos fabricantes desses nichos, não é? É provável que tenha sido uma espécie de chefe do sindicato dos metalúrgicos. Irmãos, quando eu montei isso aqui, eu não estava pensando nisso que os irmãos estão pensando. Quem era Alexandre, o metalúrgico, na Bíblia? À medida que a igreja em Éfeso crescia, as vendas dos santuários idólatras caíam. Demétrio reuniu o sindicato e instruiu ou insuflou o ânimo deles contra o evangelho. Nós vamos fazer uma greve, nós vamos fazer uma revolta, vamos acabar com esse movimento aqui. Porque a igreja em Éfeso cresceu tanto que toda a Ásia foi evangelizada através dos obreiros formados pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Tanto é que quando ele estava indo para Jerusalém, na sua última ida a Jerusalém, ele parou numa cidade chamada Mileto. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Fez ali uma espécie de uma reunião convencional. Foi a sua última reunião com os obreiros ali na cidade de Mileto. Porque um certo ourives, aqui está registrado no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos da Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Olha, aqui estava a questão. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, como caiu mesmo, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana dos Efésios seja estimado em nada.
vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando Gaio, que era um cooperador de Paulo, e Aristarco. Você sabe que Aristarco, ele era da cidade de Tessalônica. Esse nome Aristarco, só para você ter uma noção, significa que ele fazia parte da aristocracia romana. Era uma espécie de um juiz, uma pessoa de alta posição social naqueles dias. Aristarco, grave bem esse nome, da cidade de Tessalônica. E Gaio era da cidade de Corinto. Estavam por ali e arrebataram os dois macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Mas Paulo, ele era corajoso. Apesar de ser um homem de baixa estatura, conforme ele mesmo disse, que a aparência dele era desprezível, não é? Eu não sei se você já leu um livro de Paulo e Tecla, escrito por um escritor de Tessalônica. Talvez você consiga acessar na internet, pelo Google, Paulo e Tecla, escritor de Tessalônica. Lá ele mostra a aparência física de Paulo. E ele conta ali que Paulo era calvo. Então não fique triste os calvos. Paulo era calvo. Eliseu era calvo. Então não fique triste, isso aí acontece, não é? A gente passa dificuldade, mas acontece. Não é, você? Glória a Deus. Então, irmãos, o escritor diz que ele era calvo, de baixa estatura, tinha as pernas arqueadas, ou seja, cambota, nariz pontiagudo e os olhos junto um do outro, e era curvado. Será que ele era feio? Talvez foi por isso que ele não casou, não é? Já imaginou? Baixinho, cambota, corcunda, olhava assim, os olhos aqui um junto do outro, nariz pontiagudo, careca. Ele diz: a minha presença é desprezível, mas a minha palavra é ousada. Ele tinha muita coragem. Esse homem era muito corajoso. Ele não tinha medo. Ele disse assim: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então ele não tinha sua vida por preciosa. Ele tinha muita coragem. Ele disse: eu vou lá, vou resolver isso aí. Eles iam triturar ele. E aí os amigos dele, os irmãos, não deixaram Paulo ir. Então, veja só, uns pois clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa tinham ido. Assim é o movimento, o ajuntamento grevista. A maioria das pessoas não sabe nem por que estão ali. Não é? Estão ali, mas não sabem nem por que estão ali. Assim é esse movimento. Não é? Então, porque é aquele movimento efeito manada, não é? Eles foram, eu também vou. Meu amigo foi, eu vou também. Mas não sabe por que estão lá. Você sabe por que está aqui. Você sabe por que vai à igreja. Você sabe por que serve a Deus. Mas esse tipo de ajuntamento, ele é confuso. Sempre foi confuso, não é? E os mais deles não sabiam por que causa tinham juntado. Então tiraram o Alexandre. Olha o Alexandre aqui. Alexandros. Então tiraram o Alexandre. E este era judeu. Este trabalhava também, outrora, com fabricação de nichos. Trabalhava como metalúrgico. Era conhecido de todos. Morador ali de Éfeso. Pegaram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. Vai lá, fala alguma coisa. Vai lá, rapaz, fala alguma coisa. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão para quem? Para o povo. Não é? E aí Paulo chamou a atenção dele depois, e ele não gostou. E por causa disso ele delatou o apóstolo Paulo. A partir daí começou a confusão. Não é? Durante o tumulto que se seguiu, Alexandre foi empurrado para a frente para fazer uma declaração à multidão. Como ele era judeu, no entanto, a multidão recusou ouvi-lo. Versículo 34.
é possível que este Alexandre fosse o ferreiro de cobre e que, havendo-os se convertido, a igreja, sendo ele mesmo um metalúrgico, fazia parte do motim. É possível que tenha sido neste ponto que ele tenha naufragado na fé, não é? Outra possível menção de Alexandre o latoeiro está em 1 Timóteo 1:20. Sobre ele, Paulo escreve a Timóteo, que estava em Éfeso nessa época, dizendo: Alexandre naufragou na fé. E que Alexandre e outro homem chamado Himeneu foram entregues, ali está em grego, paredoca tu Satã. Paredoca tu Satã, foi entregue para Satanás. Entreguei nas mãos, paredoca, entreguei nas mãos a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Amanhã tem mais. Tá certo? O outro que nós vamos falar amanhã, os irmãos vão saber amanhã. Tá bom? Deus abençoe a todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Será que você pode declarar quão grande é o Senhor? Quão grande é o meu Deus, cantarei é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia agora, você vai ligando os pontos, né? E aí a sua mente vai abrindo. É uma aula teológica enriquecedora para a sua vida. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã não falte. Venha para aprender um pouco mais. Estamos aprendendo. Nós vamos sortear 4 livros aqui hoje. Uns 4 livros. A cantina está funcionando lá no hall, no átrio lá do hall do templo, na entrada lá. Do outro lado, você pode dar um pulinho lá. É um trabalho aí com os adolescentes, tá bom? A cantina funcionando. O evangelista nosso Moisés está presente, o dirigente de Corumbataí? Veio? Não está presente? Muito bem. Nosso irmão Davi, dirigente do Paineiras, está presente? Vem aqui, Davi, por favor. O Davi ficou velho, ficou mais velho, não é? Tem uns 15 dias, Davi. Foi dia 10. E nós separamos o presente, mas na terça-feira a gente acaba envolvido com os trabalhos, com as atividades, e acabamos não entregando o presente para ele. Mas em nome do ministério, eu quero entregar, Davi, uma lembrança para você. E também leve um presentinho para sua esposa, tá bom? Vocês querem parabenizá-lo, amém? Amém? Deus te abençoe, parabéns. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Trouxeram a caixinha, gente, que está aí, a caixinha que vocês entraram. Cadê? Vocês levaram para lá? Ai, meu Deus do céu, está cansado de saber.
Aleluia, viu? Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, como é que vocês fazem um negócio desse? É tanta pressa para ir embora, é? Aleluia. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um presente aqui. Se um de vocês levantarem. Não, deixa eu falar, tá bom. Aquele que ficar em pé e ler o texto que foi pregado aqui hoje no grego. Você não, irmão. Você não é o cara. Né? Tem uns pregadores no Brasil aqui, tem uns pregadores no Brasil, não tem aqui, né? Que aprende meia dúzia de palavras no grego, chega nos púlpitos, porque no original. Põe ele para sentar para ouvir uma aula dessa. Chegou? Aleluia. Mas lembrando a todos vocês, nós vamos sortear os 4 livros, mas lembrando a todos vocês que no sábado, às 18h30, vocês vão chegando com as suas famílias. Chegou, meu irmão, o estacionamento aqui está cheio. Vão lá para trás, tá bom? E aí vocês lá, deixa o carro, venha, tá bom? Tem estacionamento. Nós temos uma equipe que fica lá guardando o seu carro, tudo direitinho, protegendo, para que você possa cultuar ao Senhor Deus. Sábado, não falte ninguém. Todos, por favor, participando do trabalho da ceia do Senhor. Vamos ter um bonito trabalho no nome de Jesus Cristo, uma bonita festa para a glória de Deus Pai. Chegou? Nós vamos... Cadê a caixinha, Monjó? Você está com pressa de ir embora para casa hoje? Então tá bom. Quem quer ganhar um livro, diga amém. Vamos lá. Tira aí. Irmão Elias, você é um crente abençoado, servo de Deus. Muito bem. Vamos lá, ó. Esse livro aqui, Mensagens Selecionadas de Spurgeon. Tá bom? Príncipe dos Pregadores. Vamos lá. É uma gentileza do evangelista Lincoln. Vamos lá. 1147. Está lá, abençoado. Lincoln, entrega para ele, meu filho. Vem aqui, meu filho. Entrega para ele, por favor. 1147. Isto. Vamos lá. Esse livro, Deus abençoe. O que me falta? Uma alma sedenta por mudanças. Vamos lá. Reverendo conferencista internacional, pastor Ezequiel Barbosa. Tira aí, por favor. A gente brinca assim, o pastor Ezequiel conosco já há mais de 20 anos. 20 anos, 24, 25 anos. 1336. Lá na galeria. Vamos lá, palmas para ele. Bom Zé, desça ali, entrega para ele, por favor. Desça ali. Vamos lá. Olha, esse livro aqui é extraordinário. Tá bom? É sobre oração. É uma riqueza este livro. Jair, o senhor com esse terno bonito aí que está hoje, rapaz. Tira aí um amigo seu aí, ó. Abençoa ele. Vamos lá. 1373. Cadê? 1300. Está lá? Isto. Glória a Deus. Então, Gustavo, entrega lá, por favor. Está vindo lá o jovem. Venha, meu filho. Vamos lá. A escolha sempre será sua. Aqui agora
é de autoria do nosso irmão Lincoln, prefácio pastor Hernandes Dias Lopes. Vamos tirar aqui, por favor. Pastor Paulo, tira uma aqui, por favor. Vamos lá. 1024, 1024. 1024, quem? 1024. Foi embora? 1024, foi? 1024. Foi embora? Vamos tirar outro. Tira, Mauro, por favor. Isto. Vamos lá. 1139. 1139. Quem? Também? Cadê 1139? Vem aqui, meu filho. Luiz. Vem receber aqui o livro. Bom, Ricardo Santos, entrega para ele, por favor. Ele está vindo lá. Amanhã, 19h30, todo mundo aqui, tá bom? E venham para aprender a palavra de Deus. Isso é estudar a palavra de Deus, é enriquecer. Aí quando você vai ler as Sagradas Escrituras, sua mente abre, porque você está aprendendo. E cuidado com Alexandre, o Latoeiro. Cuidado com ele. Não é com esse irmão Alexandre que está do seu lado, não. Isso aí é gente boa, crente, temente a Deus. Cuidado com esse metalúrgico aqui. Aleluia. Vamos em pé, meus amados. Felizes e abençoados, amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Escola Bíblica de Crescimento. Eu estava orando há muitos anos para realizar escola bíblica em nossa igreja. E as igrejas realizam sempre escola bíblica de obreiros. E algumas igrejas criaram EBOM, escola bíblicas de membros e obreiros. De obreiros e membros, EBOM. Eu estava orando aqui, pedindo, Senhor, dai-nos um nome para a nossa escola bíblica. Porque eu entendo que nós temos uma escola bíblica de obreiros em São Paulo, que são 15 dias em nossa igreja, lá em São Paulo. Então essa escola é oficial para obreiros. E na nossa igreja, para envolver toda a igreja, eu estava orando aqui nesta cadeira numa manhã, e veio na minha mente, EBC, Escola Bíblica de Crescimento. Para mim não esquecer, eu dei um pulo, fui ali no gabinete e escrevi na hora. Isso já tem mais de 10 anos. E todo ano estamos crescendo um pouco mais. Escola Bíblica de Crescimento. Que bênção. E aí vem as crianças estão crescendo, as mulheres estão crescendo e nós homens estamos crescendo na presença do Senhor. É uma bênção do céu. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Saiam calmamente, passa por lá como um pastel, vai para casa e amanhã tem uma noite de paz, amanhã trabalho e à noite aqui para nós recebermos a palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje é um dia muito importante, inclusive para a maior cidade do país. É aniversário do pastor José de Andrade, e aí São Paulo fecha tudo, porque é aniversário dele. Vocês querem parabenizá-lo, amém? Amém. Salva de palmas para o nosso vice-presidente. Deus abençoe. Parabéns. O irmão José de Andrade tem sido um companheiro durante todos esses anos. Pastor Paulo, ore ao Senhor, pedindo a bênção de Deus ao pastor Zé de Andrade e a todos os irmãos, e pedindo a bênção para o nosso retorno para os nossos lares. Bendito Deus, eterno Pai, somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que nos deste de estarmos na Tua casa, recebendo as instruções da Tua palavra através do Teu servo, que brilhantemente, ó Deus, nos ministrou nesta noite, trazendo conhecimento e entendimento da Tua palavra, para que possamos crescer ainda mais na Tua presença, para servir-te melhor.
E queremos pedir a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do pastor aniversariante José Andrade. Ó Deus, que a tua graça seja sobre a sua vida, que o Senhor continue prosperando o trabalho de suas mãos. A cada um dos teus filhos que tem vindo à tua casa para receber, ó Deus, os ensinamentos da tua palavra, que o Senhor continue frutificando na vida de cada um deles. Despede-nos da tua paz, dá-nos uma noite, Senhor, de descanso, um dia de amanhã abençoado na tua presença, e que juntos possamos voltar para receber mais e ainda mais da tua palavra. Assim, Pai, pedimos as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, e todos digam amém. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Vai lá